Fala galera, beleza? Vamos continuar a nossa aula de reações orgânicas aqui? Então chama a Vitor com a gente, pode chamar. Vai, chama. Fala galera, beleza? Olha só, vamos começar aqui as reações orgânicas. E as reações orgânicas são um assunto bem bacaninha aí. Agora, se você não viu o primeiro vídeo, que é a introdução, quando a gente fala sobre todas as reações, eu sugiro você ver, tá bom? Vai facilitar a sua compreensão. Agora, nós temos aqui substituição. Você que já viu futebol, mesmo que você não goste de futebol, ou que você já viu um jogo, alguma coisinha assim, você sabe que tem um momento do jogo em que um jogador sai e o outro jogador entra quando levanta a plaquinha lá. Isso é justamente uma substituição. O princípio é basicamente o mesmo aqui. Quando nós falarmos sobre substituição na química orgânica, é onde nós traremos para você um substrato, que vai ser uma substância orgânica, e um reagente. Uma parte desse reagente vai entrar na substância, no substrato, e vai retirar uma outra parte. Isso a gente vai chamar de substituição. Um componente vai sair e um componente vai entrar. Esse é o princípio. Agora vamos ver como que acontece a substituição radicalar. A radicalar, ela trata dos radicais livres. E os radicais livres, eles são bastante reativos. Isso vai trazer para a gente um conceito melhor da química. Tio Soneca, joga para mim um canetão. 2000 anos depois. Valeu! Olha só, agorinha a gente vai entender melhor o conceito dos radicais livres. Mas vem aqui comigo, ó. Numa primeira etapa, nós temos aqui um carboninho, que a gente vai chamar de substrato. Esse substrato vai ser sempre o composto orgânico. E depois aqui nós temos o nosso reagente. O nosso reagente é o Cl2, que é o gás cloro. Agora, por que a gente usa o gás cloro? Né? Lá dos halogênios, nós usamos o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Mas principalmente o cloro e o bromo, porque eles são reativos de uma forma moderada, que dá para você controlar dentro do seu laboratório. O flúor, ele é tão reativo, mas tão reativo, que chega às vezes a explodir o próprio substrato. Isso não é vantajoso para você. Imagine você dentro de um laboratório, não tendo o controle total daquilo, ou então alguma coisa explodindo, alguma coisa desse tipo. Não é legal. E o iodo não é tão utilizado justamente porque ele demora demais a acontecer a reação. Ele demora demais a formar o produto final. Então não é muito utilizado. Então usamos apenas praticamente o bromo e o cloro. Nós temos aqui uma coisa que a gente chama de substituição radicalar. Em cloro, às vezes a gente chama de cloração. Ou então quando a gente fala substituição radicalar do bromo, a gente fala uma bromação. Todas elas são halogenação, tá bom? Essa halogenação, ela só pode ser via radicais livres. Todos os halogênios, eles só fazem via radicais livres. Pensa comigo o seguinte, nós temos aqui um alcano, e todos os alcanos, que é principalmente os compostos desta reação, esses alcanos eles são pouco reativos, porque um alcano é um composto muito estável. Ele é muito estável, ele tem uma energia considerável, ele é um composto altamente apolar, ele não tem ligações pi. Isso dificulta a reação com outros compostos. Então a gente precisa fazer isso via radicais livres. Então já presta atenção aí. Cada tipo de composto orgânico ele vai favorecer um tipo de reação. Esse um tipo de reação, a gente vai listar aqui algumas para vocês no decorrer das aulas. Mas normalmente cada substrato ele promove um tipo de reação que ele se sente mais, vamos dizer assim, à vontade para fazer. Nesse caso aqui, ó, nós precisamos de luz ultravioleta. Essa luz ultravioleta, ela tem uma energia necessária para quebrar a molécula de cloro numa coisa que a gente chama de cisão homolítica. Cisão homolítica é quando nós temos o elétronzinho que era do cloro e o elétronzinho que era do outro cloro,
eles são rompidos bem exatamente no meio. Cada um fica com seu eletrãozinho. Até porque aqui também não tem diferença de eletronegatividade. Esses dois átomos aqui são do mesmo elemento. Então a eletronegatividade entre eles não tem diferença. Isso vai formar uma coisa que a gente chama de cloro radicalar, ou então vulgarmente conhecido no mundo da química como cloroponto, tá bom? Esse cloropontinho aqui é o elétron quando ele está sozinho. O elétron sozinho, ele é altamente reativo, ele vê qualquer coisa na frente dele, ele quer reagir, ele quer fazer um parzinho. O elétron sempre quer fazer um parzinho, ele gosta de andar em parzinho, justamente porque quando nós vimos lá nas aulas de química quântica, nós vimos que existe um spin para baixo e um spin para cima. Eu quero que você fique atento aqui. Todo elétronzinho, ele odeia outro elétron, porque é carga negativa. Carga negativa repele carga negativa. Essa força chama força eletrostática. É uma força da natureza do próprio elétron de repulsão. Só que aqui, quando nós temos um orbitalzinho, tem um elétron com spin para baixo e um elétron com spin para cima. O elétron com spin para baixo vai rotacionar o elétron no sentido anti-horário e o spin para cima no sentido horário. A gente falava lá nos números quânticos, menos meio, mais meio, né? Agora, quando eles estão em sentidos contrários, eles estão rotacionando em sentidos contrários, eles formam uma coisa que a gente chama de campo magnético. E esse campo magnético é mais forte do que a força repulsiva entre eles. É como se você pegasse um ímã assim, ó, e tentasse colocar o positivo com o positivo do mesmo lado. Só que aí ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim. Só que você é mais forte do que essa repulsão entre eles. E você consegue grudar os dois. Então os elétronzinhos, eles gostam de andar em parzinhos, justamente por causa disso. Então se ele aqui está sozinho, ele vai procurar um outro elétronzinho para reagir. E quem está na frente dele? O substrato, que é o composto orgânico. Viu que ele não reagiu aqui, né? A primeira etapa, o composto orgânico, o substrato, ele não reage. Quem reage é apenas o halogênio em separação, numa coisa que a gente chamou de cisão, que é a quebra homolítica. Homolítica é em partes iguais, ok? Agora a gente vai para a segunda etapa. Na segunda etapa, o substrato aqui, ele vai ser atacado. Olha só, o Cl viu aqui, ó, o hidrogênio veio aqui, atacou a ligação do hidrogênio. Arrancou, saiu um Cl aqui, que está meio derramando no quadro, né? Mas você entendeu, né? Que é um HCl. O HCl foi formado aqui. Só que aqui foi formado um outro radical livre. E outro radical livre, ele também não vai ser altamente reativo? Sim. Continuando aqui a nossa reação de substituição radicalar, que no caso aqui é uma halogenação, onde nós estamos utilizando o cloro, né? Nessa substituição radicalar aqui, ó, depois que o radical cloro atacou o nosso alcano, teve a formação de um radical que é um radical orgânico. Só que esse radical orgânico, ele é também bastante instável. Ele é muito reativo, tem um elétron desemparelhado, como o tio Paulo falou para você. Esse elétron desemparelhado vai procurar emparelhar com a primeira coisa que ele encontrar. E a ligação mais frágil que tem ali próximo a ele seria essa ligação aqui de cloro-cloro. Bom, esse radical ataca aqui o composto cloro-cloro, porque tem Cl2 que sofreram cisão devido à luz ultravioleta. Mas não existe uma molécula só de Cl2 ali no meio. Tem várias moléculas de Cl2 no meio. Quando esse metano ali virou um radical, ele busca outra molécula de Cl2 que está ali no meio para reagir e atingir uma maior estabilidade para ele. Então esse radical metano busca aqui o cloro. Na hora que ele busca o cloro, vai quebrar essa ligação aqui também de forma homolítica. Quebrou de forma homolítica, cada cloro fica com o seu elétron. Esse elétron vai se emparelhar com esse elétron aqui, formando então um clorometano. Então o hidrogênio que estava ligado aqui no nosso metano, ele saiu
e no lugar dele está entrando um cloro no lugar. Então, espera aí, saiu alguém, entrou alguém no lugar, reação de substituição. Ele continua tendo aqui apenas ligações simples, só que um grupo que estava ligado a ele foi substituído. Mas nesse momento que o cloro entrou aqui no composto orgânico, um cloro saiu na forma de radical. Esse cloro que saiu na forma de radical, ele pode voltar aqui para a segunda etapa e fazer mais moléculas reagirem, né? Completando a substituição em outras várias moléculas de metano que estão ali no meio. Então acontece um processo cíclico, você pode perceber aqui, ó. Aconteceu essa reação, formou o radical cloro de novo, que vai fazer com que essa reação aconteça de novo, que vai fazer com que essa reação aconteça de novo, que vai fazer com que essa reação aconteça de novo. Acho que você já conseguiu entender que esse radical cloro, ele entra no começo, sai no final. Quem participa da reação sem ser consumido, ele é chamado de catalisador. Então esse radical cloro aqui, ó, ele é o catalisador dessa reação. Ele participa dela aqui no começo e no final ele é produzido sem ser consumido. Como o catalisador ele é derivado do próprio reagente, essa reação ela pode ser classificada como sendo uma autocatálise. O que é uma autocatálise? É quando o próprio reagente ele forma o catalisador do processo. Então o nosso reagente virou o radical cloro, esse radical cloro fez com que a reação acontecesse, saiu do mesmo jeito que entrou, permaneceu no processo, facilitando com que essa reação acontecesse, então ele é o nosso catalisador do processo também. No final de tudo, tem a parte da finalização. Quando não tem mais metano para reagir, quando aqui não tem mais essa substância para reagir, o radical cloro já não consegue mais quebrar essas ligações aqui, aí vai ter a finalização, onde os radicais cloros vão interagir entre si e formar aqui, ó, o Cl2. Então, radical com radical reagem entre si, forma o Cl2, que é uma substância estável, que vai fazer com que essa reação pare de acontecer. Ou se não, possivelmente pode acontecer que um metano, um metil quer dizer, porque está na forma de radical, ele encontre outro metil e acaba aqui produzindo um metano. Então vai ter um etano, que seria um subproduto formado nessa reação. Deve ser formado em bem menor quantidade do que o nosso clorometano que foi produzido. Mas é um subproduto que seria produzido durante esse processo de substituição do nosso metano. Conseguiram entender? Então, vamos fazer um resumão agora? Ó, o que você precisa saber para resolver uma prova? Você não vai precisar fazer todas as 4 etapas, entender elas completazinhas e tudo mais, a não ser que seja uma prova de segunda fase que te peça isso. Mas a gente não vê cair nessas coisas. Não é comum. Não isso, é comum. Né? Agora, o que você precisa saber? Que tem um substrato e que tem um reagente. Aí você vai comparar isso aqui, os reagentes, né, o substrato, junto com os produtos. E você vai entender quem saiu e quem entrou na molécula. E assim você vai poder classificá-la normalmente, né? Ou senão ele vai perguntar o produto e te dar aqui os nossos reagentes. Aqui ele vai colocar um UV para te ajudar, provavelmente. Lembrando que pode ser calor também, uns 300 graus, e falar alguma coisinha sobre isso. Tem que haver alguma energia para ver a cisão da ligação de Cl2, porque essa ligação ela é estável, então precisa de alguma energia para quebrar isso. Então a energia de ativação normalmente é alta. Olhando para isso aqui, você tem um alcano de alta estabilidade, tem um haleto, uma halogenação de alcanos, no caso aqui cloração. Isso aqui vai acontecer uma reação de substituição. Não tem uma ligação dupla. Não tem um ciclo, então, um aromático, nada disso. Então ele deve acontecer uma substituição, onde vai sair um hidrogênio e vai entrar um cloro no processo. Esse processo ele é radicalar, evidenciado pela energia que foi colocada ali em cima da seta. E também o que ele pode perguntar sobre isso é sobre ser uma autocatálise em alguma alternativa. Conseguiu entender? Então, conseguiu? Ficou fácil?
Hum. Hum. Beleza. Até a próxima.